Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho da evolução da ciência durante os anos, né? Vamos começar falando lá do século V até mais ou menos o século V a.C. até o século XVI, XVII depois de Cristo. Tá, que a evolução da ciência, da física de forma geral, evoluiu muito, principalmente nos últimos 500 anos. Então, você analisar, o homem sempre teve curiosidade de olhar para o céu, principalmente no período noturno, porque durante o dia, a estrela mais próxima da Terra é o Sol, né? E pela sua luminosidade, não conseguindo enxergar as estrelas. Então, a gente prefere olhar, né, o céu durante a noite, para que a gente possa ver as estrelas, né, cometas, asteroides, outros planetas. Então, nós sempre fomos curiosos. E isso vem de geração em geração, de tempos em tempos, né? Desde o século V a.C., os grandes filósofos, né? Os grandes estudiosos, astrônomos, matemáticos, físicos, né? Como Sócrates, Platão, Demócritos, né? Anaxagora, Aristóteles, né? Todos eles tinham em mente que a Terra era o centro do universo. Até então, nós não sabíamos, Via Láctea, então a gente falava o centro do universo. Até então a Terra era considerada por todos esses astrônomos, esses estudiosos, filósofos, que a Terra ocupava o centro do universo, tá? E que o Sol e todos os outros planetas giravam em torno da Terra. Eles determinaram como sistema geocêntrico, né? Geocentrismo, tá? E para vocês imaginar, na época, a igreja era muito poderosa, tinha Inquisição, se você contestasse as ideias dos grandes filósofos, você ia cometer uma heresia, você poderia ser queimado em fogueira como bruxo ou como bruxa. Isso aconteceu com diversos, filósofos da época, aconteceu isso, né? Então, para eles, essa época e a igreja muito poderosa, a igreja também queria que a Terra fosse o centro do universo, você entendeu? O centro do universo, e que o Sol e todos os planetas giravam em torno da Terra, é o chamado sistema geocêntrico. Bom, aí no século V a.C., um filósofo, um astrônomo, matemático, físico, Aristarco de Samos, tá? É um grego, e ele discordava das ideias dos grandes filósofos. Ele não tinha um nome, uma reputação tão grande como de Platão, Sócrates, de Aristóteles, Demócrito. Ele não tinha uma reputação tão grande, mas era um grande filósofo da época, do século V, né? E ele discordava dizendo que o Sol era o centro do universo e que a Terra e os outros planetas giravam em torno do Sol, né? Chamava sistema heliocentrismo, o heliocêntrico, tá? Como as pessoas falam hoje, heliocêntrico. Então, era o sistema heliocentrismo, tá? Mas, o que aconteceu? Todos os outros filósofos, né, zombaram deles, e a própria igreja não levou para frente isso aí, porque poderia acontecer dele praticar uma heresia, né, um herege, e acabar, né, pela Inquisição, a Santa Inquisição, acabar aí, morrendo, como a gente vai comentar depois, de um grande físico que aconteceu isso com ele, tá? Então, o que aconteceu? Ficou estagnado, tá? As ideias da própria igreja em manter a Terra fixa no centro, e também os grandes filósofos, né? Famosos filósofos, Aristóteles, Sócrates, Platão, Demócrito e assim por diante, né? Concordando que a Terra era o centro do universo, tá bom? Bom, no século II, depois de Cristo, vê quanto tempo ficou ali, ó, século VI, depois 5, 4, 3, 2, 1, olha, quanto tempo, 7, 8 séculos. No século II, Cláudio Ptolomeu, tá? Ele era da Alexandria, no Egito, tá? É um grande astrônomo também,
E ele levantou a ideia de novo do geocentrismo, né, prevalecendo ali, reafirmando que a Terra era o centro do universo. Tá? Concordância total com as igrejas, com os grandes filósofos antes de Cristo. Bom, depois, né, no século XVI, veja bem, século II até o século XVI, 14 séculos se passaram. No século XVI, um outro grande físico, astrônomo, matemático, Nicolau Copérnico, um polonês, padre Nicolau Copérnico, né? Ele discordava totalmente das ideias de Cláudio Ptolomeu e dos outros grandes filósofos do passado. Tá? Ele levantou, né, a teoria, né, a hipótese de Aristarco, concordando com Aristarco, que o Sol seria o centro do universo e que a Terra e todos os planetas giravam em torno do Sol. Tá? Na época eles falavam órbitas circulares, tá bom? Bom, então ele levantou ali vários debates naquela época, no século XVI, vários debates, várias discussões entre os grandes nomes da época, tá? Grandes nomes. E um foi bastante importante, né? Foi Tycho Brahe. Tycho Brahe, um dinamarquês, ele tinha muita amizade com o rei da Dinamarca e montou um grande laboratório para ele. Só que naquela época nós não tínhamos um telescópio. Então Tycho Brahe e seu assistente, né, Johannes Kepler, um alemão, Johannes Kepler, né, o Tycho Brahe era o cara da época e ele, fazendo pesquisa há quase 20 anos, ele concluiu nas suas pesquisas, todas as pesquisas a olho nu. Foi um grande astrônomo, o Tycho Brahe. E ele, através das suas pesquisas, ele reafirmou que realmente o Sol era o centro do universo, o centro do universo, e que a Terra e os outros planetas giravam em torno do Sol e que a Lua girava em torno da Terra. Tá? Passou mais alguns anos, Tycho Brahe ficou doente e veio a óbito. Então, o seu ajudante ali, né, entre aspas, hoje seria um estagiário, tá? E Johannes Kepler, o alemão, também era físico, né, astrônomo, matemático, e ele, através de todas as informações de Tycho Brahe, ele fez as 3 leis, hoje são chamadas 3 leis de Kepler. Tá? A lei das órbitas, a lei das áreas e a lei dos períodos. Provando que as órbitas não eram circulares, e sim elípticas. Até então, no século XVI, né, todos falavam que as órbitas eram circulares, e eles provaram realmente, né, Tycho Brahe, né, com os dados de Tycho Brahe, Kepler provou, fez as 3 leis e provou aí que as órbitas são elípticas e não circulares. Então você observa quanto tempo passou, né, que a Terra era o centro do universo, né, o sistema geocentrístico. Somente a partir do século XVI, né, que reafirmou as discussões, né, os debates e depois de Tycho Brahe veio também outro grande físico italiano, né, Galileu Galilei, né, que além de ser matemático, físico, astrônomo, né, o pai dele queria que ele fosse médico, né, mas ele apaixonou-se pela matemática e pela física, você entendeu? E Galileu Galilei, né, esse grande físico, matemático e astrônomo, ele inventou o seu próprio telescópio, tá? Que de uma forma ou de outra, 30 vezes, olhando você a olho nu, ele aumentou 30 vezes, né, a distância para ele. Aumentou 30 vezes para que ele aproximasse a visão, né, na Lua, em outros planetas, e ele descobriu 4 luas de Júpiter. Então ele foi um grande matemático, físico e astrônomo. E Galileu, ele lendo as teorias de Nicolau Copérnico, ele concordava plenamente com Nicolau Copérnico. E na época o Papa Urbano VIII, ele era amigo de Galileu Galilei. Você entendeu? Ele foi chamado perante a Inquisição, a Santa Inquisição,
e para que ele desmentisse, né, o seu próprio livro, né, Diálogos, seu próprio livro, que estava sendo circulado, depois foi retirado, né, ninguém podia ter comprado o livro dele, porque a Igreja Católica, como eu disse, tinha Santa Inquisição, e se você fosse contra as ideias da Igreja Católica, contra essa possibilidade do heliocentrismo, você entendeu? Poderia ser queimado na fogueira e assim por diante. Então, o próprio Papa Urbano VIII, que era amigo dele, orientou ele para que ele revogasse isso, certo? Revogasse perante a Inquisição, para que ele não morresse, tá? Mesmo ele, depois, ele revogando tudo o que ele disse sobre a Terra, sobre o Sol, né, que a Terra girava em torno do Sol, mesmo assim, né, ele teve que revogar tudo isso e foi preso, domiciliar, continuou trabalhando e ele morreu praticamente cego, depois de 15, 20 anos, ele morreu praticamente cego. Mas seus livros, né, seus amigos conseguiram futuramente pegar cópias do seu livro, né, e divulgar isso futuramente. Então, Galileu Galilei, depois de Galileu Galilei, realmente a igreja acabou aceitando futuramente, através, depois veio Isaac Newton, a gravitação universal, você entendeu? Foi um grande avanço na física, na ciência, a gravitação universal, e realmente ficou aí comprovado, né, que é o sistema heliocêntrico, ou seja, o Sol ocupa, né, o centro, e é o sistema solar, e os planetas, né, giram em torno do Sol, inclusive a Terra. E observa que as coisas mudaram, né? Mudaram por quê? Porque na época os grandes filósofos falavam centro do universo. Quer dizer, depois, né, descobriu-se aí diversas galáxias, a Via Láctea faz parte do universo, quer dizer, e o Sol, sistema solar, o Sol, e nós ocupamos o sistema solar, a Terra, o Sol, ele faz parte da Via Láctea e não ocupa o centro da Via Láctea, né? Ele não ocupa, ele está bem distante do centro da Via Láctea. Então tudo isso foi provado, né, fisicamente, né? Então foi um trabalho maravilhoso, os grandes astrônomos que nós tivemos, aí uma evolução muito grande através de Galileu, né? O próprio Nicolau Copérnico, Galileu, Isaac Newton e assim por diante. Depois veio Einstein, né? Veio grandes matemáticos e físicos. Mas foi comprovado que hoje o sistema é heliocêntrico e não geocêntrico, como pensava antigamente. Em 1992, a Igreja Católica reconheceu o seu grande erro do passado. E o Papa João Paulo II, tá, pediu perdão à família, né, de Galileu Galilei, reconhecendo, tirando aí o processo que a Igreja Católica tinha imposto em Galileu Galilei, absolvendo o Galileu Galilei só por ele discordar, né, de outros filósofos, outros matemáticos, outros físicos, outros astrônomos. Ele discordou, né, acompanhando as ideias de Aristarco, de Nicolau Copérnico, né, e sofreu aí essa punição, né, se ele não revogasse, ele tinha morrido queimado na fogueira como um bruxo, você entendeu? Porque tinha Santa Inquisição e a Igreja Católica era muito forte naquela época. E graças a Deus, hoje as coisas mudaram, né? Mudaram. Mas essa história, mais ou menos, a gente conta para que as pessoas consigam entender, falar de uma forma bem fácil, né? Sem complicar muito, para que qualquer pessoa, né, mesmo a leiga que não tenha nem o ensino médio, consiga entender, né, o universo que ele vive, a Via Láctea que nós estamos hoje, na Via Láctea, e a Terra, como diz Carl Sagan, um pequeno ponto, né? Pequeno ponto na Via Láctea. Nós não somos praticamente nada em relação ao universo observável, e depois a gente vai gravar outras aulas falando do universo, tá ok? Um abraço a todos, a gente volta na próxima aula aí.